Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero estar convidando você a estar reagindo ao nosso conteúdo. Você que está nos acompanhando, coloque seu comentário depois de cada vídeo que você vê. Pessoal, às vezes o vídeo sai um pouquinho longo, mas é que tem que ter começo, meio e fim, né? Para ficar bem certinho. É um momento de aprendizado, então eu queria saber muito qual que é a sua opinião, qual é a tua ótica sobre cada tema. Coloque aí, os comentários estão totalmente abertos para você expor a sua opinião, tá bom? E também sugestão de temas, pessoal, coloque aí também sugestão de temas que nós trazemos aqui no canal para que venhamos aprender juntos, tá bom? Deus abençoe vocês, a sua família, toda a sua vida, seus projetos que venham ser abençoados pelo nosso Senhor Jesus. Então vamos lá, pessoal, vamos lá para mais um tema de hoje. O tema de hoje é mais um tema que é um pouquinho polêmico, né? Mas vamos trazer aqui, que é o Deus que não cabe em templos, baseado no livro de Atos, do capítulo 17, a partir do versículo 24 ali. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, o homem sempre tentou prender Deus, usar essa expressão, prender Deus em lugares. Mas Deus nunca coube em construções. Nunca coube em construções. E Atos capítulo 17, a partir do versículo 24, nos ensina isso. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 24. O texto que nós temos aqui, o texto que nós temos aqui é esse. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí vamos ter uma continuidade aqui, mas vamos puxando aí. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, mãos de homens. Vamos lá. Exegese do texto. O que é exegese, pessoal? É você ver o núcleo. Vou tentar explicar. A centralidade do texto. O que o texto quer dizer. Não o que eu quero que o texto diga. Chama exegese. A centralidade do texto é a exegese que puxa a centralidade do texto. O texto está ali e ele tem um núcleo, ele tem um foco. Então a exegese é você buscar a centralidade do texto. É isso que nós vamos tentar aqui. Então assim, baseado no versículo 24, Paulo de Tarso, vamos ver o contexto um pouco, está em Atenas, no meio de filósofos e idolatria. Então vamos lá, no grego, Deus que fez, no grego, poisas, palavra, quer dizer, Criador absoluto, origem de tudo. Senhor, Kyrios, quer dizer, no grego, autoridade suprema, dono de tudo. Não habita, katoiokei, quer dizer, não reside, não está limitado. Templos feitos por mãos humanas, né? Cheiropoitois, no grego, quer dizer algo fabricado, limitado, humano, né? Então Paulo está dizendo assim: Deus não é uma criação humana, ele é o Criador. Vamos lá, primeiro ponto. Deus não está preso a um lugar. Os gregos tinham templos para cada deus, mas Paulo quebra essa lógica. Deus não mora em prédios, Deus não depende de estrutura e Deus não precisa de endereço. Hoje não é diferente. Tem gente que acha que Deus só está dentro do templo, em certos lugares santos e em momentos específicos. Mas Deus é o Senhor do céu e da terra, então Ele está em todo lugar. Segundo ponto, o perigo de reduzir Deus. Quando o homem tenta colocar Deus dentro de um sistema, ele controla Deus, limita Deus e cria um Deus à sua imagem.
Tem que fazer isso, tem que fazer isso, porque tem que fazer isso aqui, fazer aqui. É feito muito rituais, vira muito ritualístico a coisa, porque se você não fizer aquele ritual, Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. E se você fez o ritual e Deus não te abençoou, é porque você não tem fé. É isso que é dito hoje. E foi isso que aconteceu em Atenas. E hoje acontece, quando a fé vira um ritual vazio. Deus vira tradição. E a presença vira aparência. Eu tenho uma frase bem interessante que eu aprendi, e sempre quando ela vem na minha cabeça eu gosto de falar. Vamos tomar cuidado. Nem tudo que aparenta é. Temos que saber discernir religiosidade de espiritualidade. Então assim, o problema não é o templo. Vou frisar de novo. O problema não é o templo. O problema é achar que Deus cabe nele. Ele só está ali. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Só está ali. Terceiro ponto. Deus não quer um prédio, Ele quer um povo. E a Bíblia ensina algo poderoso. Você concordando ou não. Nós somos templo. 1 Coríntios, vamos lá. É um tema que eu gosto bastante, pessoal, e é um tema que dá muito debate. Nós estamos indo para a Bíblia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, ó. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É isso que está dizendo 1 Coríntios 6,19. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Então, Deus não habita em paredes. Ele habita em pessoas. E isso aqui muda tudo. Porque não é sobre ir ao templo. É sobre ser um templo. É sobre ser um templo. Não é sobre o lugar. É sobre o coração. É o coração. Não é sobre a estrutura. É sobre a presença. Forte, né? Quarto ponto. A religião sem presença é vazia. Atenas estava cheia de templo, mas vazia de Deus. E hoje pode acontecer o mesmo. Culto cheio, música bonita, estrutura impecável, pessoas lindas, maravilhosas. Mas Deus não está ali, como também pode. Frisamos aqui que individualmente o coração que faz a diferença, né? Então, porque Deus não responde à estrutura. Ele responde a corações rendidos. Você pode estar no templo, você pode estar fora dele. É o teu coração rendido ao Senhor que faz a diferença. Quinto ponto. O Deus que não cabe no templo quer habitar em você. E olha só o contraste. Ele não cabe no universo, mas escolhe habitar no homem. Deus é tão grande que não cabe no universo, mas Ele escolhe habitar em mim e em você. Isso sabe o que se chama? Graça. Isso é graça. Deus não quer ser visitado. No começo da fé a gente comete muitos erros porque é tudo novo, né? E é interessante porque usa aquela expressão assim, você vai no templo, tem que ir buscar Deus. Peraí. Buscar Deus? Quer dizer que ele não está comigo? Ele só está lá? O próprio universo não cabe Deus. O templo vai caber Deus. Mas a maior verdade disso é que Ele escolhe morar em você. Ele cabe em você.
Conclusão. Atos 17, versículo 24, nos ensina o seguinte. Deus é criador, não criação. Deus é Senhor, não limitado. Deus não mora em templos. Deus mora em pessoas. E a pergunta não é se você foi ao templo hoje. A pergunta é, Deus habita em você? Porque se Ele habita em você, Ele está com você a todo tempo. Contigo o tempo todo. Como é que você vai buscar alguém que já está contigo? Aplicação final, pessoal. Pare de limitar Deus a lugares. Deus não está em lugares. Vou repetir de novo, que eu achei bonito isso. Deus não cabe no universo, mas Ele cabe em você. Busque presença, não aparência. Seja o templo vivo do Espírito. Você, Deus, na sua vida, Deus morando em você, o Senhor morando em você, você individualmente é um templo do Espírito Santo. Coletivamente, nós juntos, pessoas que são individualmente templos, juntas, são chamadas, organicamente falando, de igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. E olhe quantas pessoas que tem o Senhor governando dentro delas, sobre essa terra. Todos que fazem parte disso, de serem templos individuais do Senhor, coletivamente são a igreja de Cristo. Hein? É isso. Não tem muito segredo, não tem muita, muita coisa assim diferenciada. Podemos dar uma olhada aqui até nosso banner para finalizar. Ó. Ele não está preso a um lugar, não mora em prédios, não depende de estruturas, é Senhor do céu e da terra e está em todo lugar. Nós somos templo. 1 Coríntios 6,19. Deus não habita em paredes, Ele habita em pessoas. Religião sem presença é vazia. Culto cheio sem Deus, estrutura impecável sem presença, aparência sem coração é vazio. Deus não quer um prédio, Ele quer um povo. Deus é criador, não criação. Deus é Senhor, não limitado. Deus não mora em templos, Deus mora em pessoas. Forte esse banner aqui, pessoal. Pare de limitar Deus a lugares. Busque a presença, não a aparência. Seja o templo vivo do Espírito. Esse aqui foi o que eu gostei. Ele não cabe no templo, mas escolhe habitar em você. Ou no universo, ele não cabe no universo, mas ele cabe dentro de você. Seja templo do Espírito Santo. Puxa, como é que eu posso me tornar? O único caminho para chegar até o Pai é através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele é a ponte. Nós até o Pai. Ah, mas será que existem vários caminhos que vão a Deus? Não. A Bíblia diz que é só Jesus. É só através de Jesus. Não existe outros. Existiam muitas pessoas boas, biblicamente falando, pessoas bênçãos de Deus, muitas pessoas, mas é só através de Jesus. Pessoas maravilhosas, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas que foram agraciadas por Deus, pessoas que foram abençoadas por Deus, o Espírito Santo agiu individualmente na vida delas, mas o único caminho para chegar ao Pai é através de Jesus. E se você quer chegar ao Pai, sabe o que você faz? Vou te dar uma dica bem top. Aí onde você estiver, mas de coração,
Prepare o teu coração para isso. Não é da boca para fora, não. Peça para que o Senhor venha guardar o teu coração. E entregue-o nas mãos dele. Senhor, eu quero entregar o meu coração a ti. Senhor Jesus, cuida da minha vida. Com as tuas palavras, Deus te entende. Mas entregue de verdade. Aí você vai entender e você vai sentir e você vai se tornar um templo do Espírito Santo, porque Jesus habita em você. Amém? Pessoal, comentários, como eu disse no começo do vídeo, comentem aí, coloque a sua opinião, o que você achou, o que você concorda, discorda, coloque aí também nos comentários. Sugestão de temas, pessoal, coloque aí também. E eu não posso deixar de falar para você, primeiro eu pergunto, falou contigo? Foi edificado? Então, compartilhe. Seja um canal de bênção para que outras pessoas venham ser alcançadas por essa palavra, que não é minha, que é a palavra de Deus. Ok? Nos ajuda a compartilhar aí, seja um canal de bênção. Às vezes tem pessoas que estão presas em sistemas, presas e precisam ser libertas. Entender que Deus habita nela. Conto com o teu apoio aí, tá bom? Pessoal, então é isso. Que o nosso Senhor poderoso Salvador Jesus Cristo venha nos ajudar a ter sabedoria, entendimento e discernimento, para que a gente venha nessa caminhada aí, tá bom? E eu aguardo vocês, pessoal, no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.